Olá, essa é mais uma aula do curso Golang do Zero que eu estou disponibilizando de forma gratuita aqui no meu canal do YouTube. Então, se você está gostando do conteúdo, não deixe de deixar o like no vídeo que super me ajuda e se inscreva aqui no canal também para você ter acesso a mais conteúdos de Go e sobre a área de programação. E aí, se você quiser, esse aqui é um módulo inicial que eu estou disponibilizando. Se você quiser um conteúdo mais aprofundado sobre Go, sobre APIs, enfim, como fazer coisas mais avançadas na linguagem, e inclusive eu também faço algumas resoluções de desafios técnicos de vagas para Go lá dentro do Golang do Zero, o link para você se inscrever e ter acesso a todo o conteúdo do curso está aqui na descrição. Vamos falar agora sobre condicionais. Vou começar aqui nessa primeira aula sobre condicionais com if else. Na próxima a gente vai falar sobre switch case. Mas antes da gente entrar aqui em detalhes, eu quero falar um pouquinho sobre lógica de programação, relembrar algumas coisas que a gente falou lá no módulo de lógica de programação que vão ser importantes aqui. Primeira coisa é que quando a gente pensa em condições, em condicionais, né, tá tudo muito relacionado àquela coisa de lógica de programação, de sequência de passos, né, pra gente resolver um problema, né, que de fato é lógica de programação. Eu dei essa definição para vocês lá nesse módulo de lógica de programação. Que o que é a lógica de programação? Uma sequência de passos que você precisa seguir ali para você solucionar um problema. Só que muitas vezes quando você está solucionando ali um problema, você tem condições ali no meio da sua situação que vão fazer com que o que você vai fazer, a sequência de passos que você vai fazer, vão variar de acordo com aquela situação. Então aqui eu achei uma arte legal sobre condicionais aqui na programação que eu acho que ilustra bem isso, do quanto essas condições ali do nosso ambiente, daquela nossa situação, podem mudar o que a gente vai fazer. Qual é a sequência de passos que a gente precisa seguir para resolver aquele problema. Então aqui é uma situação simples, mas que eu acho que clareia bastante sobre o que é esse if else, o que são essas condicionais aí no meio do nosso caminho da lógica para resolver os nossos problemas. Então vamos supor que você está saindo de casa, você vai fazer um passeio a pé e você tem que entender se você precisa ou não levar um guarda-chuva, levar uma capa de chuva, porque pode estar ou não chovendo. E isso vai definir ali se você leva ou não um guarda-chuva, se você leva ou não a sua capa de chuva. Então aqui você está saindo de casa e você se pergunta, pô, tá chovendo? Porque se tiver chovendo, ou seja, se o if aqui tiver chovendo, você leva um guarda-chuva, você leva a capa de chuva para você continuar o seu passeio. Se não tiver chovendo, você pode continuar o seu passeio, não precisa se preocupar em levar o guarda-chuva para não carregar peso, enfim. Então repara como essa condição aqui do tá chovendo ou não tá chovendo, se tá chovendo ou se não tá chovendo, ela muda a sequência de passos que você vai fazer até chegar lá no seu passeio. Então, quando a gente está montando o código, quando a gente está resolvendo um problema, é exatamente assim, é isso que vai acontecer aqui também. Vão ter condições ali durante a sua resolução que vão definir quais são os passos que você vai fazer. Então, é exatamente para isso que a gente usa as condicionais, é exatamente para isso que a gente usa o if else. Então, aqui no caso, né, o if é o se, traduzindo é o se, e o else é o se não. Então, if estiver chovendo, se estiver chovendo, se for true essa pergunta, né, essa condição do estar chovendo, você vai levar o seu guarda-chuva. Se não, você continua o seu passeio sem ele. Então, é exatamente esse conceito aqui que a gente vai usar, né, quando a gente estiver trabalhando com condicionais. Então, essas condições, elas vão definir o que a gente vai fazer ali no nosso código. Até coloquei aqui, né, o if é o se e o else é o se não. E aí aqui, quando a gente começa a ver sobre condicionais, sobre esse tipo de tópico, já é legal a gente começar a mexer com algumas coisas mais numéricas, né, umas operações matemáticas, nada muito absurdo, tá, gente? Mas se ele é igual ou não, subtração, soma, divisão, restos de divisão, que é legal pra gente fazer alguns exemplos aqui, mas aí pra gente também já começar a introduzir outras coisas aí da linguagem e outras coisas de programação realmente aqui no nosso curso Golang do Zero. Então aqui, vamos pensar que a gente está tentando resolver um problema onde a gente quer saber se o valor, se o número, ele é igual ou não a 1. Então a gente quer entender se esse valor ele é igual a 1 ou não. Então a gente tem uma variável aqui, valor, que ela vai salvar, que ela vai guardar um valor, e aqui ela é uma variável do tipo int, mas ela pode ter o valor 1, ela pode ter o valor 2, ela pode ter o valor 3, o valor que a gente quiser, e a gente vai brincando com isso aqui pra gente ir rodando o nosso código e falando sobre condicionais. E aqui já é um momento que é legal a gente começar a usar mais números, valores, operações aqui matemáticas, nada muito complexo, tá, gente? Soma, subtração, divisão,
divisão, restos de divisão, mas aqui a gente vai começar, quando a gente vai para condicionais, é legal a gente começar a usar mais esses exemplos e para a gente vendo também mais coisas assim da linguagem, né, operadores, enfim, coisas que a gente vai usando aí conforme a gente for praticando programação. E vocês vão ver que ao longo do curso eu vou introduzindo com vocês aos poucos, ao longo aqui do curso Golang do Zero, eu vou introduzindo com vocês aos poucos alguns tópicos, tá? Não faz sentido a gente criar uma aula só sobre isso. Então, enquanto eu tô explicando uma coisa, eu já explico outras para vocês ali também. A gente vai unindo todos esses conhecimentos, beleza? Então, ao longo aí das aulas, a gente vai vendo várias coisas novas, ao longo aí do tempo, ao longo da nossa maturidade também, enquanto vocês estiverem aprendendo aí a linguagem Go. Então, voltando aqui ao nosso problema que a gente quer resolver. A gente tem uma variável aqui, valor, e a gente quer entender se esse valor ele é igual ou não a 1. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem o quê? A gente tem uma condição. Se essa nossa condição, se esse nosso valor for igual a 1, a gente printa aqui na tela que esse valor ele é igual a 1. Então, como que eu vou montar aqui essa estrutura condicional dentro da linguagem Go? Eu vou sempre fazer um if, que é a palavra reservada aqui, né, para a gente fazer a condicional. A gente bota a condição que a gente quer cumprir aqui ou não, né, no caso, e aqui dentro a gente bota a ação. Então, poxa, se isso aqui for verdade, eu vou printar isso aqui na tela. Então, o que eu botei aqui? Se o valor dessa variável for igual a 1, eu vou printar que o valor dela é igual a 1. Então, vamos rodar aqui esse código. Pronto, printou, né? Por quê? Porque, de fato, essa condição foi atendida. O valor da variável é igual a 1. Eu vou até mudar o nome aqui dessa variável, né? Porque fica estranho, o valor do valor é 1, fica ruim. Mas o valor desse número aqui é igual a 1, então a gente botou que, poxa, o valor é igual a 1. Então, de fato, essa condicional foi atendida, né? Isso aqui é true. Mas e se a gente botasse aqui, mudasse aqui, a gente pode mudar aqui o número, né? Vamos ver agora se esse número ele é igual a 2. Então, poxa, vamos ver se ele é igual a 1. A gente sabe que ele não é. Então, qual que é o retorno esperado aqui desse código? Ele não pode printar isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente roda. Beleza, ele não printou nada, né? Mas repara que fica estranho. Poxa, eu tô querendo entender se esse valor ele é igual a 1 ou não. E aí eu rodo meu código e não vem nada. Parece que deu alguma coisa errada. Então, eu poderia fazer algo do tipo aqui, ó. Então, se o número que eu estou analisando for igual a 1, eu printo que ele é igual a 1. Se não, ou seja, se ele não atender essa condicional aqui, eu posso printar outra coisa aqui. Eu posso fazer outra coisa nesse caso. Eu posso falar, o valor não é igual a 1. E aí, quando eu rodar esse código aqui, olha aqui a saída que eu tenho. Então, o número é igual a 2, ele não é igual a 1, ele não atendeu essa condicional aqui, então ele cai nesse caso do se não. Se não, ele não é igual a 1, exatamente o que aconteceu aqui. Então, isso aqui é bem lógico, realmente, digamos assim, é bem intuitivo, digamos, né? Então, a gente está fazendo realmente uma verificação. Se o valor, o número, for igual a 1, eu vou printar isso. Se não, eu vou printar que ele não é igual a 1, tá? Agora, o que eu recomendo que você faça? Para essa aula, dá um stop nessa aula, escreve aí esse código, tá? Escreve ele aí, roda e vai brincando, vai colocando aqui, poxa, se o número for igual a 1 de novo, será que ele vai dar a saída certa? Poxa, ele deu, ó, o valor é igual a 1. Se eu botar aqui mudar, o valor é igual a 2 e o número é igual a 1, o que vai acontecer? E aí vai seguindo realmente o passo a passo aqui. Então, poxa, o meu número é o valor 1. If número é igual a 2. O número é igual a 2? Não é igual a 2. Se ele não é igual a 2, eu tenho que colocar aqui. Aqui eu deveria ter mudado, né? No caso aqui pra cá, pra 2. Mas enfim, vai brincando com isso aí pra você ir entendendo realmente, tá? A lógica de tudo, pra ficar tudo bem organizadinho na sua cabeça, tá? E aí o que acontece? Tem outras coisas que a gente pode fazer aqui também. Vou até apagar isso aqui pra ficar mais fácil. A gente pode fazer várias condicionais ao mesmo tempo. Então, olha só esse exemplo que legal. Então, a gente pode fazer aqui. Eu mudei, né, a variável pra número. Deixa eu tirar esse aqui para não ficar muita coisa aqui na saída. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer várias verificações para entender o que está acontecendo aqui. Porque a gente pode querer printar várias coisas nesse momento, né? Então, aqui o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um if, depois a gente fazer um else if, depois a gente fazer só um else. Por quê? O que vai acontecer aqui? Fica calmo. Sei que é muita informação ao mesmo tempo.
Então aqui, pensa que isso aqui é exatamente a mesma coisa que a gente fez ali em cima. E vamos lendo isso aqui realmente aos poucos, tá? Não fica desesperado achando que você não entendeu. Vamos ler isso aqui de verdade como se fosse português, digamos assim. Então o que a gente está falando aqui? A gente tem um número que a gente quer entender se esse número ele é igual ou não a um valor específico. Então a gente vai ler isso aqui. Se o número for igual a 1, a gente vai printar que o valor é igual a 1. Se não, a gente vai fazer outra verificação. Se não, se o número for igual a 2, eu vou printar que esse valor é igual a 2. Se não for nem igual a 1 e nem igual a 2, eu vou printar que o valor é diferente de 1 e 2. Então, a gente sabe que ele não é nem igual a 1, nem igual a 2. Então, quando a gente roda isso aqui, vamos começar a brincar com isso aqui também. Então, ó, o número tem o valor 1. O que vai acontecer aqui com ele? Ele vai fazer essa verificação aqui, ó. If número igual a 1, o valor é igual a 1. Pronto, ele caiu aqui. É nessa condicional aqui que ele vai cair. E ele vai printar isso aqui, né? E ele nem vai chegar nesses outros aqui, porque se ele já encontrou o true dele aqui, ele não vai cair no se não. Ele vai cair direto aqui no if. Por quê? Porque ele já achou a condição que ele queria para fazer a ação que ele queria. O else, ele só acontece se essa condição aqui de cima não for atendida. Então, if o número for igual a 1, ele já vai cair aqui. Ele não vai cair no else. Por quê? Porque ele já encontrou a condição dele aqui, tá? E aí, para que a gente faz esse else if? Porque em algumas situações a gente pode precisar dessa é aquela que eu falei com vocês até na aula de struct e tal. É sobre necessidade. Nesse momento, o seu código pode precisar disso aqui. Pode ser que não tenha necessidade de você fazer um else if, mas em alguns casos pode ser que sim. Então é muito questão de necessidade, tá? Do que você está precisando ali naquele momento para aquele código em específico. Então aqui a gente já faz o quê? Poxa, se o número for igual a 1, a gente cai aqui. Se não, a gente faz mais uma verificação. Se ele for igual a 2, ele cai aqui. Se não for, ele vai printar esse outro valor aqui. Então, por exemplo, se ele for 2, ele já vai cair aonde? Pensa aí. Vamos passar um por um. If número é igual a 1, não é. Então, ele não vai cair aqui, porque o número não é igual a 1. Ele vem pro else. Aí, ele vai fazer mais uma verificação. O número é igual a 2? É. Então, ele vai cair aqui. Então, é esse o retorno que essa função tem que dar pra gente agora. Vamos ver o que ele vai dar. Valor é igual a 2. Se a gente já mudar ele aqui para 3, o que vai acontecer? Vamos pensar. O número é igual a 1? Não. Então, ele vai cair aqui. O número é igual a 2? Não. Então, ele vai para o else. Se if número é igual a 2, não é. Se não, ele vai cair aqui. Então, o que vai acontecer com esse código? Ele vai printar essa saída aqui, porque essa é a ação que ele chegou, dependendo da condicional que a gente deu ali para ele, tá? Então, pode ir brincando com isso aí, é legal você ir brincando com isso aí, tá? Para que você entenda realmente o que está acontecendo. E aí, quero falar também sobre, acho que é legal a gente começar a falar aqui, deixa eu pegar esse outro exemplo, sobre operações. Deixa eu botar esse outro exemplo aqui, e aí a gente vai falar agora sobre operações, que é legal da gente falar. Então, como eu estava falando, né, vou dar uma pincelada aqui com essas somas, subtração, nessa aula aqui de if/else com vocês. Como que a gente vai fazer para somar números em Go? A gente pode até fazer uns prints aqui antes para a gente dar uma brincada. Mas vamos lá. fmt.println para a gente printar o que a gente quer. Como que a gente vai somar números em Go? Usando o mais normal. Como que a gente vai fazer para subtrair? Usando o menos normal. Então, 2 menos 1 vai dar 1. Como que a gente vai fazer para multiplicar? A gente vai usar o asterisco. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 2 vezes 2. Como que a gente vai fazer para... Opa! Deu ruim aqui. Como que a gente vai fazer para dividir? Então, 10 divididos por 2. A gente vai usar essa barrinha aqui como se fosse uma fração mesmo, tá? E a gente tem também o resto da divisão, que a gente vai usar o porcento. Então, a gente pode fazer, por exemplo, qual é o resto da divisão de 10 por 2? E aí vai dar qual é o resto dessa divisão. E aí aqui a gente consegue saber se o número é divisível ou não, por um número, por outro, é exatamente o que a gente vai usar aqui. Mas, ó, vamos printar isso aqui antes, só pra gente... Ele tá reclamando de alguma coisa aqui. Eu não usei o número. Vamos printar isso aqui só pra gente ver como é que funciona. Então, ó. 1 mais 1 deu 2. 2 menos 1 deu 1. 2 vezes 2 deu 4.
10 divididos por 2 dá 5. O resto da divisão de 10 por 2 é 0. Por quê? Porque 10 é divisível por 2. Então, quando a gente fizer essa divisão, não vai ter nenhum resto. E aí, isso a gente pode usar para quê? Exatamente para isso aqui que a gente vai usar aqui nesse outro exemplo do if else, só para dar uma última concretizada realmente nesse exemplo do if else da condição aqui. A gente vai ver se o número ele é par ou se ele é ímpar. E aí aqui, tá vendo? A gente começa já a usar algumas coisas aqui de lógica para resolver um problema. Então vamos supor que a gente quer descobrir aqui se o número é par ou é ímpar. Como que a gente pode fazer? Poxa, se o número ele é par, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir ele por 2 e vai ver qual é o resto dele. Porque pensa só, quando a gente divide 2 por 2, o resto é 0. Quando a gente divide 4 por 2, o resto é 0. Quando a gente divide 6 por 2, o resto é 0. Mas a gente divide 3 por 2, o resto não é 0, né? O resto vai ser 1. Por quê? Porque o 3 não é divisível por 2. Então, como que a gente já pode... Qual que é a lógica que a gente pode usar para resolver esse problema se o número ele é par ou ele é ímpar? Exatamente usando esse operador aqui do resto da divisão. Então, o que eu fiz aqui para resolver esse problema? Eu fiz, poxa, se o número... Aqui a gente pode usar o número de novo, né? A gente pode botar o número aqui. Então, vamos botar o 7 aqui. Vamos trazer só ele para baixo, né? Para ele não ficar muito... Deixar ele aqui comentado, para a gente comitar lá depois no GitHub do curso. Mas vou botar ele aqui. Então, a gente pode fazer assim, ó. Se o número for divisível por 2, a gente bota aqui, aí aqui a gente pode já começar a brincar, né? A gente já pode fazer um print mais bonitinho. Então, a gente pode fazer um printf para formatar aqui a nossa saída. E a gente pode usar aquele %s que a gente falou antes, lembra? Ah, não, na verdade, número é %d. Então, a gente pode botar o número aqui e aqui %d. A gente passa aqui o valor do número. O que vai acontecer aqui, né? Ele vai substituir esse %d pela variável que a gente mandou aqui. Então, independente do número que a gente colocou aqui, ele vai fazer essa substituição, tá? Então, eu tenho um número aqui que eu setei nesse momento como 7, eu vou ver. Se o número for divisível por 2, se o resto da divisão de 7 por 2 for igual a 0, é porque o número é par. Então, eu vou printar aqui que o número é par. Se não, se o resto da divisão for diferente de 0, eu vou printar que ele é ímpar. E aí, o que vai acontecer aqui? Já na saída da minha mensagem... Veio para esse dicionário chato aqui. Já na saída da minha mensagem, ele já vai colocar exatamente o número que eu usei aqui na minha variável. Então, vamos colocar aqui... Só abrir aqui de novo no terminal que eu fechei sem querer. E aí, vamos colocar aqui. Deixa eu entrar aqui no meu diretório. Ele botou aqui, 7 é ímpar, né? Por quê? Porque o número 7, quando ele fez a divisão aqui por 2, o resto não foi 0. O resto foi diferente de 0. Então, ele caiu aqui. Só que se eu colocar aqui o número 8 já, por exemplo, 8 já é divisível por 2. Então, quando eu rodar esse código, o que vai aparecer? 8 é par. Por quê? Porque o 8, quando eu faço a divisão por 2, o resto é igual a 0. Então, ele já caiu na minha condicional aqui. Esse aqui é um exercíciozinho clássico, assim, de primeiros exercícios que a gente faz quando a gente está aprendendo lógica de programação, quando a gente está fazendo, né, quando a gente está aprendendo alguma linguagem de programação. Então, já é um exemplo legal da gente fazer aqui. Mas lá no próximo módulo, no módulo 5, que vai ser de exercícios, a gente vai fazer muitas coisas parecidas com essa aqui, tá? Já envolvendo aí lógica de programação e todas essas estruturas e todos esses conceitos aí da linguagem Go que vão ser importantes para você. Então, o que eu recomendo que você faça agora? Não pula ainda para a próxima aula, tá? Dá mais uma brincada aqui, tá bom? Nesses exemplos. Vai pensando em outras formas que você pode usar. Você pode fazer também com strings, tá? Então, você pode fazer, por exemplo, if e bota aqui nome. Cria uma variável nome, Steph. If nome for igual a Steph. Aí, você pode falar, sei lá, pode printar alguma coisa aqui. Acertou o nome. Alguma coisa do tipo. Você pode ir brincando aí, você pode ir fazendo, pensando em exemplos aí legais, sabe? Pra você ir fazendo. E aí você pode falar, poxa, então você acertou, o nome tá certo, né? Então, ó, acertou. Aqui ficou junto porque eu não pulei linha aqui, né? Que a gente pode botar um /n pra pular a linha aqui no final.
Mas basicamente você pode... que eu realmente aconselho que você vá brincando com isso aí. Então vai fazendo com booleano, com float, com int, vai fazendo várias variações aí para que você de fato entenda e fique com essas condicionais afiadas aí, tá bom? Mas lá no módulo de exercícios a gente vai ver muito sobre isso também. E aí na próxima aula a gente vai falar sobre switch case, que também é uma forma de condicional, só que é uma forma diferente da gente criar condições sem ser com if else, e a gente cria com switch. Então, até a próxima aula.